Hoje nós vamos ler e vamos meditar a partir de um verso, como tenho feito nos outros encontros, e nós vamos ler o verso 9 de Mateus 5. Mas antes, eu preciso dizer que muita gente acredita que ter uma vida feliz, de alguma maneira, é ter uma vida serena. Muita gente acredita nisso. Talvez, inclusive, você também acredite ou já tenha acreditado. Muita gente pensa que a famosa vida numa ilha paradisíaca, e agora você já decolou o voo para Fernando de Noronha, Malvinas e por aí vai, talvez você imagine que de fato isso seja uma vida feliz, onde você não tem contato com tanta gente, onde as condições de temperatura e pressão sejam maravilhosas, não seja o frio aqui de São Paulo, e você fale, isso sim é vida feliz. Afinal, viver esta perfeita paz, para muita gente, é encontrar a felicidade. Mas eu tenho a impressão que com esse sonho paradisíaco, nós, de alguma maneira, nos perdemos de fato do que é a paz. Ou misturamos, de fato, o que significa a paz. Com esse sonho paradisíaco, de alguma maneira, nós ficamos acomodados, talvez. E aí eu quero, sim, junto com vocês, convidar a leitura do texto de Mateus, capítulo 5, apenas um verso, verso 9. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema, nós estamos projetando aqui. Como disse, desde o início dessa série de mensagem, eu também me lancei em um outro desafio. Quem me conhece sabe que eu tenho o hábito de ler na tradução a mensagem. Porém, neste exercício de perceber algumas vias para a felicidade, eu mergulhei um pouco mais profundamente em algumas outras traduções, um pouco mais clássicas. E hoje vou ler na tradução da Bíblia de Jerusalém. Diz assim o texto: Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Vou repetir. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ter mais um tempo de oração? Baixe sua cabeça, por gentileza. Pai querido, eu quero de fato nessa noite ouvir sua voz. Como nós cantamos, todos nós queremos ouvir a sua voz, uma voz que nos liberta, uma voz que nos convida a sermos promotores da paz. Nós queremos nessa noite, Pai, ouvirmos e percebermos o seu Espírito agindo dentro de nós, para que de fato possamos ser chamados de seus filhos, filhos sim de um Deus pleno de amor e que luta pela paz dos que mais precisam. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido uma expressão muito cunhada, principalmente no interior. Uma expressão que talvez faça um contraponto a esta ideia de paz, ou fale um pouco também sobre essa ideia de paz de alguma maneira. A ideia de que eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu também dou uma boiada para não sair dela. Você já ouviu essa expressão? Quando eu li esse texto, quando eu li Felizes os promotores da paz, eu fiquei pensando, será que Jesus está querendo de alguma maneira fazer um contraponto a essa ideia? De não darmos um boi para entrar numa briga, mas nós também damos uma boiada para não sair. Será que Jesus está dizendo, não é isso? Será que Jesus, de alguma maneira, está querendo dizer, em outras palavras, dê um boi para não entrar numa briga e continue dando uma boiada para não entrar nela? Será que Jesus está querendo dizer algo nesse sentido? Eu, quando mergulhei nesse texto, esta beatitude é mais uma que me intriga. Como foi a primeira? Felizes os pobres de espírito, os que têm espírito de pobre. Como foi a segunda? Felizes os que choram, que sofrem de aflição. Essa também me intriga.
Felizes os promotores da paz. O que será que Jesus está querendo dizer com esta expressão? Será que Jesus está querendo dizer o seguinte: Will, feliz é quem é pacífico? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Aqueles que não querem o conflito, que evitam o conflito, para não gerar desconforto. Será que é isso que Jesus está querendo dizer? E aí eu confesso que eu fico me debatendo. Porque quando nós não queremos gerar algum conflito, quando nós entendemos que essa ideia de paz é um pacifismo semelhante à ilustração que eu dei no começo, de uma ilha paradisíaca, onde agora não há mais nenhum conflito, tudo está tranquilo, pacífico, eu tenho a impressão que nós caminhamos para a beira da apatia. Quando nós ficamos pacíficos demais, a apatia nos toca. A apatia, de alguma maneira, chega até nós. E há um escritor suíço, chamado Dennis Hegman, que tem uma frase que eu gosto, e diz ele assim: a decadência de uma sociedade começa quando o homem pergunta a si próprio: o que irá acontecer? Em vez de inquirir: o que posso eu fazer? E a apatia, o pacifismo, de alguma maneira nos deixa com essa ideia da primeira pergunta: o que será que vai acontecer? Como é que será que as coisas vão desenrolar? Ao invés de perguntar: o que posso eu fazer? Antes de seguirmos, deixa eu fazer um parênteses importante aqui, porque talvez a sua Bíblia tenha esta tradução. Há algumas Bíblias que a tradução deste texto, onde Jesus diz da bem-aventurança enquanto promotores de paz, foi traduzida da seguinte maneira: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Porém, eu preciso advertir que aqui é uma incoerência. Uma incoerência porque pacificador é um termo, no tempo de Jesus, empregado para um outro sentido. Pacificador, no tempo de Jesus, são homens que buscam impor a paz. Deixa eu até mudar o termo para melhorar. Pacificador, no tempo de Jesus, é utilizado para homens que vão impor a ordem. Isso é pacificador no tempo de Jesus. Ou seja, este termo pacificador, lá quando Jesus está convivendo com a humanidade, é o termo dado aos imperadores. E tenho também a impressão que em nada Jesus está querendo associar o seu projeto com o projeto de imperadores. Em nada. Tenho a impressão que Jesus não está querendo impor a ordem. Tenho a impressão que não é isso. Por isso que fiz esse parênteses importante. Mas feita essa interrogação, no início, se ser promotor da paz é ser pacífico, aberto esse parênteses de pacificador enquanto alguém que impõe a ordem, eu quero dividir com vocês 3 pontos. E o primeiro deles é: não confunda paz com ser pacífico, por favor. Não confunda paz com passividade. E muito menos com apatia. Por favor. Deixa eu repartir uma história com vocês. Uma parábola. Uma parábola que tem como título Paz Perfeita. Há algum tempo, um rei excêntrico pediu para que as pessoas, os artistas do seu reino, representassem a paz perfeita em um quadro. Diversos artistas toparam o desafio. Começaram a desenhar a paz perfeita. Muitos quadros foram feitos.
O rei observou a todos, admirou a todos, mas 2 quadros chamou muito a atenção do rei. 2 quadros o deixou inquieto, e ele ficou na dúvida de qual ele escolheria, porque no final daquele desafio haveria um prêmio. Um dos quadros, a ideia de paz perfeita, era um lago, tranquilo, sereno, onde os espelhos d'água refletiam montanhas lindas, frondosas, onde o espelho d'água refletia um céu de picadeiro, apenas com alguns riscos brancos para dar mais cor para aquele quadro. As pessoas, quando viam aquele quadro, diziam umas às outras, sem sombra de dúvida, esta é a paz perfeita. O outro quadro, um quadro um pouco diferente. Também se tratava de uma paisagem. Mas a paisagem não era tão serena. No espelho d'água não refletia montanhas tão bonitas. Refletia montanhas que tinham fissuras, que não tinham uma vegetação tão bela, tão intensa. Refletia, sim, um céu, em vez de picadeiro, cinzento, que comunicava que uma tormenta estava logo para chegar e muita água ia descer. E entre essa figura existia uma queda d'água, e nesta queda d'água, num pequeno lugar, o rei, observando mais atentamente, percebeu que na fissura de uma das pedras, conseguiu notar que um arbusto ali crescia, e havia um ninho, onde um pássaro ficava tranquilamente dentro de todo este caos. Então o rei, pensando, analisando, logo disse: paz. Paz não é estar num lugar sem ruídos. Paz não é não ter problemas. Paz não é, de fato, não lidar com as discórdias. Paz não é algo que não envolva trabalho árduo. Paz, de fato, não é um lugar sem dor, porque isto é alienação. Paz significa que apesar de tudo isso, apesar de todo o caos, apesar de toda esta condição, que nós precisamos ser sinceros, que há na vida, existe uma convicção dentro de nós que nos dá serenidade para enfrentar os nossos dias, condições e questões adversas. Isso é paz. A verdadeira paz não é mera ausência de conflitos. Como bem diz, isso é apenas alienação. Não existe vida sem conflito. Não existe crescimento sem conflito. O Will, para se tornar adulto, ele teve que entrar em conflito na sua adolescência com várias coisas. Nós precisamos do conflito. O conflito é que nos faz crescer. De alguma maneira isso está ligado ao texto que disse: bem-aventurados são os que choram, porque serão chamados, sim, herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm aflição, porque é na aflição, é no conflito que a gente cresce. Paz não é essa ausência de conflito, e eu tenho a impressão que Jesus, quando diz essa expressão, bem-aventurados, felizes, os promotores da paz, ele também está mostrando que no projeto do reino de Deus, paz não é o resultado do equilíbrio das forças, o verdadeiro nirvana que a gente tanto fantasia. Nirvana é apenas fantasia. Nirvana não é vida real. Aliás, voltando à sua ilha paradisíaca, se você desfrutar dela durante um tempo, isso é ótimo. Mas se você ficar como esse rapaz, a vida inteira, apenas tranquilo, eu tenho a impressão que isso será péssimo. Isso não é paz.
Isso é apatia. Isso é tédio. E tenho a impressão que tédio e apatia beiram o que a gente chama de morte. Tenho comigo, cá com os meus botões, quando Jesus diz sobre os promotores da paz, Ele não está querendo propor algo semelhante a isso, Ele está querendo propor outra coisa. Jesus está querendo propor que a paz é fruto de uma construção de justiça. Paz é fruto, sim, da justiça. E isso se dá num processo atribulado. Porque você já tentou ser justo? Já tentou ser justa? Isso nos gera, sim, algum conflito, isso gera alguma atribulação. Porque nós ficamos pensando. Porque não dá apenas para pensar de um ponto de vista, a gente tem que olhar o todo. Então, Jesus está dizendo que a paz é um fruto dessa justiça, que sim, vem com conflitos, mas que, ao fim das contas, é cheia de esperança. Como diz já um profeta chamado Falcão, e vocês já com certeza já ouviram eu dizer isso, paz sem vós não é paz, isso é apenas medo, simplesmente medo. Esta apatia, que não fala nada, pacífica, é medo, não é paz. A paz apresentada pelo Mestre, aqui no livro de Mateus. Assim como essa ideia dessa história da parábola, não é a ausência de conflitos, não é, mas também não é a convocação e o convite para irmos para a guerra. Também não é. Paz é sim essa construção da igualdade, da equidade, mas com uma bandeira extremamente importante, balançando respeito. Nós construímos sim a igualdade, a equidade, nós construímos sim para que a vida seja justa com todos, com respeito sempre à nossa frente. Paz é a construção de um espaço, de um tempo de coexistência. Um convite saudável para que todos e todas possam desfrutar da vida e vida plena. Promotores de paz é isso. Então não confunda, por favor. Não seja pacífico. Não seja. Mas também não confunda e vá para a guerra. Porque não é isso. Paz é o processo de resistência que mantém os valores do reino, cheio de vida e vida plena, com a bandeira hasteada chamada respeito, olhando nos olhos dos outros e dizendo, sim, Jesus é o caminho e uma verdade cheia de vida. Isso é paz. Segunda coisa que eu gostaria de repartir com vocês. A paz está de fato entre as rupturas e a construção da justiça. Talvez você esteja se perguntando, Will, como é que você pode saber que a paz de Jesus, que a paz que Jesus está dizendo e Ele propõe, não é uma paz paradisíaca? Não é uma paz serena. De onde você tirou isso? Isso é coisa da sua cabeça? Não. Caminhe um pouco mais comigo no próprio livro de Mateus, no capítulo 10, apenas 2 versos, 34 e 36. Mateus 10, 34 e 36 diz assim, se você estiver com a Bíblia, abra aí. Mateus 10, 34 e 36 diz assim, ó, palavras de Jesus. Não são as minhas palavras. Palavras de Jesus. Não pensem que vim tornar a vida de vocês agradável. Vim para promover cisões, rupturas entre pai e filho, filha e mãe, nora e sogra. Vim para romper agradáveis arranjos domésticos e libertar vocês para servir a Deus. Palavras de Jesus. Então não é essa serenidade.
A fonte de paz e felicidade em Jesus é a luta por um mundo mais justo. O que ele chama servir a Deus. Estar a serviço de Deus é estar a serviço de um mundo mais justo. De alguma maneira eu tenho a impressão que este texto que lemos também se conecta a Mateus 5:9, onde Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque quando nós levamos justiça para a humanidade, de alguma maneira isso também nos contempla, isso de alguma maneira nos enche de vida, então nós somos fartos, porque lutamos pela justiça. O caminho da felicidade que Jesus está propondo, que Ele sugere, exige sim de nós rupturas. Exige sim. Rupturas com estruturas de pensamentos que aprisionam. Exige sim. Rupturas com crenças que oprimem. E talvez você tenha algumas delas. Talvez eu tenha algumas delas. Crenças que oprimem o outro, rupturas com preconceitos que violentam o ser humano. Essa é a mensagem de Jesus. Nós precisamos romper com aquilo que violenta o ser humano, com o rótulo que violenta o ser humano. A mensagem de Jesus, de fato, que nos convida a ser promotores da paz, é uma mensagem de rupturas, com modelos de vida que não germinam afeto e, ao invés disso, jogam um joio no meio do trigo. E quem é esse agricultor? Eu e você. Porque, sejamos sinceros, em alguns momentos da nossa vida e da nossa história, nós jogamos algumas sementes de joio, onde estava tendo vida plena. E nós precisamos, sim, caminharmos para rompermos com isso. Essa semana aconteceu algo que me deixou extremamente entristecido. Mais do que isso, me tirou a paz de alguma maneira, a tranquilidade, deixa eu mudar a palavra. Me tirou a tranquilidade, me irritou, me deixou cheio de raiva. E eu acho que nós precisamos romper com questões como essa. Porque onde é que já se viu molhar um mendigo com água gelada, após uma noite fria, a mais fria dos últimos anos, simplesmente para não tê-lo na frente do seu estabelecimento? É sério que este é o projeto de Jesus para a humanidade? É sério que esse tipo de paz que nós vamos construir, Will, mas não fomos nenhum de nós, mas sejamos sinceros que algumas vezes nós temos ações semelhantes. É sério que é isso? Para não tê-lo perto, a gente joga água e empurra para longe? Eu tenho a impressão que não. Eu acredito que nós precisamos ter uma opção clara, a opção do mestre, e a opção do mestre é a opção que está em favor da vida, que não lança água naquele ser que está ali, mas que dá abrigo porque ele está com frio. Esta é sim a proposta de Jesus de promotores de paz. E talvez a gente encontre inclusive resistência com isso. Porque pode ser que tenha gente que olhe para nós e fale assim: você é maluco. Mas nós somos promotores de uma paz, e não é uma paz qualquer, é a paz de Jesus. E a paz de Jesus é essa que de fato não fica olhando pacífico, observando a história, é aquela que luta por quem de fato carece e precisa de vida. Assim como o mestre fez uma opção, eu e você precisamos também fazê-la. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que aparentemente está muito longe da felicidade, pelo menos a felicidade mostrada pelo Facebook cheia de sorrisos. Mas eu tenho a impressão que é nessa luta que nós construímos o reino da coexistência, e se há algo feliz, é este reino de coexistência. Porque há espaço, cuidado para todos e todas.
Com isso em mente, faço coro, sim, uma frase importantíssima de Martin Luther King, que tem que ficar batendo na nossa mente o tempo inteiro. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Will, não fui eu que fiz lá com o mendigo. Tá bom, e o que você fez? O que você faz? Qual é a sua atitude diante disso? Sua atitude é semelhante à atitude de Jesus? Ou sua atitude é semelhante ao homem no paraíso? O chamado, de fato, não é para a guerra. O chamado de Jesus, de fato, não é para uma guerra, mas sim para recorrermos ao amor e com ele, então, vencermos essa estrutura de ódio que está instaurada entre nós. E isto é felicidade. E isto sim é promover, sim, a paz e gerar felicidade. Porque quando a estrutura de ódio toma conta, nós vamos juntos, de mãos entrelaçadas, abraçados ao Mestre, com essa mensagem que liberta, essa mensagem do Evangelho, que é uma mensagem prática, não é uma mensagem apenas conceitual. Nós vamos juntos, mudando essa história. Com amor, pulsando dentro de nós. Para eu finalizar, porque talvez você esteja dizendo o seguinte: Will, você está duro demais hoje. Pensei que era de felicidade, a gente ia sorrir. Nós podemos sorrir muito, devemos sorrir muito. Mas em alguns momentos eu acho que nós devemos sim trincar os dentes e levarmos os valores do Evangelho até a última expressão. Então, não sei você, mas tenho para mim que felicidade é movimento. Just do it. Expressão que ficou cravada na história da humanidade a partir de uma campanha de marketing de uma marca esportiva. Que significa faça. Mexa-se. Porque eu não sei você, mas eu tenho para mim que de fato a vida, a nossa história está mais semelhante ao quadro caótico do que ao quadro da paz perfeita. E o que nós faremos diante disso? Just do it. Porque de fato ser infeliz, para mim, é manter tudo como está, parado, apático, apenas como observador da paz perfeita. Um quadro tão lindo, mas só observador. O inverso da felicidade não é apenas infelicidade. O inverso da felicidade é a inércia. A verdadeira infelicidade é se manter estático diante dos sintomas que a vida nos mostra, que a história nos mostra, que o social nos mostra. Infelicidade é se manter estático diante as memórias e imagens que não geram nenhum tipo de esperança. Isto é infelicidade. Ser bem-aventurado, bem-aventurada. Consequentemente, ser feliz é dar um passo a mais. Não é ficar estático, parado, é dar um passo a mais. Dar um passo a mais a partir do lugar da onde você está. Dê um passo a mais. Will, mas como é que eu posso me movimentar? Como é que eu posso fazer? Grite. Grite quando os mecanismos injustos acontecerem. Seja você uma voz profética que diz: esse não é o caminho que nos leva à vida plena.
Não fique apenas aguardando do outro, porque isso é apenas observar apaticamente a construção da história. Seja você, sim, aquele que faz passos para sairmos de um inferno existencial. Passos que nos tiram, sim, dessa condição caótica, desse meio caótico, porque de fato somos promotores da paz. Passos que constroem, sim, aquilo que gera vida. Sabe por quê? Porque assim como a imagem que comentei do quadro, onde havia um ninho, e um pássaro diante da situação caótica conseguia se manter sereno, tranquilo. Nós sabemos em quem temos crido, e isso não é apenas crença. Isso precisa se tornar atitude. Fé em Jesus é muito bom, mas isso não muda a história. Ter a fé de Jesus, aí faz uma diferença imensa. Will, eu venho nas igrejas, eu participo da igreja desde que me entendo por gente. Muito prazer, eu também, muito legal. Mas isso não faz de mim nem de você, de fato, alguém que está mudando a história a partir dos valores do reino. O que nos faz mudar a história, caminharmos sim para a felicidade, é termos a fé do Mestre e não termos a fé apenas no Mestre. Então seja promotor e promotora da paz. Impulsione a justiça. Grite aos quatro ventos quando os mecanismos injustos acontecerem. Trabalhe para que o reino da coexistência, o convívio com as diferenças, e sim, a possibilidade de igualdade e equidade para todos e todas seja algo vital e necessário. Assim nós teremos paz e tenho a impressão que assim seremos felizes. Seja feliz? Claro. Não quero que você fique com o rosto amarrado. Não quero que você coloque apenas uma cara sisuda para enfrentar a vida, já que ela é tão dura. Seja feliz. Sorria. Vira e mexe, tente fazer igual ao smile. Sorriso de orelha a orelha. Faça isso. Dê risada das coisas bobas, das piadas sem graças que os amigos normalmente contam. Seja assim, muito feliz, dê muita risada. Mas por favor, não seja apático. Por favor, não seja apenas pacífico. Mexa-se. Just do it. Faça sim a diferença. Faça as rupturas necessárias na sua história. E a partir disso, tenho plena convicção, porque eu sei em quem tenho crido, estaremos dando os passos de Jesus, tendo a fé de Jesus, e não existe nada mais feliz e pleno do que dar os passes do Cristo, porque isto é vida e vida plena. Observador apenas? O título da minha mensagem, inclusive, é Felicidade Sim. Apatia? Por favor, não. Porque esse não é de fato o chamado de Jesus.